Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Porque aqui está tudo ótimo, ainda mais agora com a sua audiência, com a sua companhia, porque nós estamos começando mais um episódio do NPA 360 e aqui você já sabe, é informação, dicas, conteúdos relevantes e o melhor de tudo, convidados super especiais e de altíssima categoria. E antes da gente conhecer a nossa convidada de hoje, eu já quero te pedir mais uma vez, já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho de notificações? Está seguindo as nossas redes sociais? Se ainda não, então corre lá, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e fique por dentro de todas as novidades desses, que é o meu, o seu, o nosso NPA 360. E quando eu digo que os nossos convidados, as nossas convidadas são especiais, não é da boca para fora. A nossa convidada de hoje tem um currículo invejável, olha aqui. Advogada, jornalista, especialista em comunicação e cultura, especialista em direito das famílias e sucessões, especialista em docência do ensino superior, associada do Instituto Brasileiro de Direito de Família, estudiosa da comunicação social, estudiosa da comunicação não violenta. Estou falando nada mais, nada menos que dela, Aline Cunha. Nossa, com um currículo desse é uma satisfação muito grande te receber. Aline, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Aline, antes da gente então adentrar um pouco ao nosso tema, que é o direito de família, eu queria que você se apresentasse um pouco para os nossos telespectadores, falasse quem que é a Aline, para o pessoal conhecer melhor. Bom, a Aline Cunha é jornalista, advogada e apaixonada pela área de direito das famílias. Hoje a gente usa mais esse termo no plural para englobar todos os tipos de família. Eu sou baiana, nasci em Juazeiro, na Bahia, fui criada em Volta Redonda, no estado do Rio, e estou aqui no Paraná há mais de 30 anos. Nossa, então uma baiana que já viajou por alguns estados e hoje está aqui no Paraná. Né? Isso, exatamente. E o que te levou, né, essa questão de estudar na advocacia? O que te levou à advocacia? Porque eu vi aqui que você tem formação em jornalismo. Isso. Então, jornalismo foi sua primeira paixão, assim, podemos assim dizer? O jornalismo, é minha primeira faculdade, eu me formei em Curitiba, na Universidade Positivo. E na época eu prestei o vestibular, comecei a fazer o curso e me apaixonei. Sempre gostei muito de comunicação, sempre gostei de me comunicar e fiz a faculdade. Logo em seguida, após formada, me mudei para Cruzeiro do Oeste e ali eu não via tantas oportunidades na área de jornalismo. E eu optei por fazer direito em Umuarama, cidade próxima, e eu digo que eu não escolhi o direito, foi o direito que me escolheu. E fui fazer pensando em prestar concurso público. A gente, quando não tinha na minha família nenhum advogado, ninguém que me orientasse, mas eu queria prestar concurso, sempre gostei muito de estudar. E no decorrer da faculdade, com os estágios, aí eu fui observando que eu gostava de advogar, que eu queria esse tratamento com o público, eu queria entender as causas. E foi na própria faculdade que eu me interessei muito pela área de família. E eu acho assim que eu já escolhi a minha profissão, a minha carreira na faculdade, quando eu tive a matéria de direito de família. Me identifiquei por algumas situações pessoais, por situações relacionadas às amigas, e normalmente isso está ligado a divórcio, a pensão, e ali eu vi que era o que eu queria mesmo. E você vê que é uma sucessão, né? Porque, querendo ou não, o jornalismo ele te ajuda também na sua parte de advocacia, né? Absurdamente. A faculdade de jornalismo junto com a de direito foi assim, eu nunca deixei o jornalismo de lado. E até hoje, mesmo advogando, eu trabalho o tempo todo com a área de jornalismo, com a área de comunicação. Eu gosto muito, eu acho que eu nunca deixei os dois lados ali, as duas profissões. Foi meio que caminhando junto. Sim, até hoje. Só uma dúvida, eu já ouvi falar em relação à questão da publicidade em questão para advogados. Sim. O que são as restrições que existem? Porque não quer dizer que não pode informar, mas existem algumas questões éticas. Sim, a gente, os advogados, nós temos um estatuto, um código de ética, onde não é que é proibida a publicidade, mas, por exemplo, é proibido você falar de casos específicos, a gente tem essa restrição.
Nós estamos caminhando para uma abertura maior? Eu penso que sim, eu acho que esse é o caminho, né? Ainda mais com a questão das redes sociais, principalmente pós-pandemia, né? Durante a pandemia e pós-pandemia. Então a gente caminha sim, ainda passos de tartaruga, mas a gente já tem uma abertura maior. Mas assim, advogado, ele pode informar ali o número da OAB, mas ele não pode fazer uma publicidade em relação aos casos que ganhou, enfim. E hoje a gente tem uma restrição que é a respeito do advogado que fica colocando assim nas redes sociais o seu estilo de vida, né? Então assim, ainda tem essa questão que uma questão ética. Exatamente. E porque você até mencionou aí, assim, a questão da pandemia, e eu vejo que é até necessário, porque a gente acompanhando as redes sociais, a pandemia, ela virou uma faculdade para um bando de imbecil, que desculpa aqui a minha sinceridade. Porque todo mundo agora virou advogado, virou médico, especialista nisso, naquilo. Sim. E aí começa a se surgir as informações que são incorretas, que são falsas. Né? E por isso que eu vejo que ela tem sim seu papel importantíssimo, mas é necessário que os profissionais comecem também a falar. E principalmente eu vejo na sua área, que é uma área do direito, das famílias, que é um tema que eu vejo que é um tema um pouco melindroso, principalmente na área que você trabalha, sim, que é do divórcio, essas questões. As pessoas podem interpretar de outra forma. Sim. Como é que você vê a importância disso nas redes sociais para estar trazendo essas informações de forma mais assertivas, mais corretas? Como é que você vê isso? O direito das famílias, ele sempre foi assim uma área que tem muitos mitos. Então é aquela falsa informação, é aquela informação que vai passando de amigo para amigo. Então assim, as redes sociais hoje é um caminho, é um veículo forte no sentido assim de elucidar diversas dúvidas e trazer às pessoas que estão passando por eventualmente uma situação de divórcio, de pensão, de inventário, de filiação socioafetiva, porque assim, o direito das famílias ele engloba muita coisa. E as redes sociais, ela vem no sentido assim, da gente elucidar essas dúvidas, é um veículo muito forte que com a pandemia fez sim com que todos os profissionais, inclusive os advogados, né, nós nos reinventássemos até no sentido assim de você fazer hoje uma consulta online, um atendimento online, o que antes era impensável ou era visto com muita restrição na área, na advocacia, hoje é muito mais comum, audiências virtuais. A raridade hoje está sendo as presenciais. E nós nos adaptamos, bom, pelo menos eu me adaptei assim, esses dias eu ainda estava relembrando a primeira audiência virtual que eu fiz em pandemia, eu me sentindo muito desconfortável, não sabia como é que aquilo ia funcionar e hoje assim, se eu puder optar, eu opto pela audiência virtual. E que nem a gente falou, essa questão da internet, das redes sociais, das mídias sociais, ela vem para trazer os benefícios também, sim, né? Não quer dizer que, né, não pode, tem que proibir, não é isso. É que a gente também tem que saber filtrar. Eu falo isso em todos os episódios que a gente faz aqui, a gente já recebeu diversos profissionais, a gente recebeu pessoas comuns do dia a dia, ouviu histórias. Eu tenho que entender, na minha parte, por exemplo, eu como apresentador aqui, quando eu estou trazendo algum profissional, que eu não entendo daquele assunto, ele sim. E o que a gente tem visto, infelizmente, em algumas situações, não são todas, a gente não vai aqui generalizar, é a questão da pessoa querer questionar o profissional. Né? Não quer dizer que não possa questionar. Porém, a gente tem que saber que o profissional ele estudou para aquilo, ele se preparou para aquilo, então ele tem a tua autonomia. E trazendo para essa questão do nosso tema de hoje, que é um tema assim que a gente quer deixar bem claro aqui, a gente não está aqui promovendo separação. Porque, por favor. Por favor, viu? Não é promovendo separação, a gente está tirando dúvidas de quem está passando por situações, né, e que precisam resolver da melhor forma possível, porque até vi alguns posts, assisti uma entrevista sua, porque no meio de toda separação, muitas vezes existe uns serzinhos inocentes pelo meio, que precisam ser tratados com muito cuidado, com muita responsabilidade. E nessa questão do direito da família, das famílias, qual que é a sua área mais que você atua, né? O que você pode trazer de informação para quem está nos assistindo?
Bom, o meu carro-chefe é divórcio e pensão. Não tenho dúvidas, muito embora eu trate, né, de diversas outras situações envolvendo inventário, envolvendo filiação socioafetiva, envolvendo regulamentação de visita dos avós em relação aos netos. Então, assim, a área de direito das famílias é uma área muito ampla. E da mesma forma que você falou, é assim, um divórcio, ele traz uma bagagem emocional muito grande, seja envolvendo crianças ou não. Então, assim, quando a gente fala de divórcio, é muito importante, né, você frisar que eu, como advogado de direito das famílias, primeiro eu tento a reconciliação do casal. Porque um processo de divórcio, ele é doído, ainda que seja consensual, ainda ou litigioso, ele é um processo doído, ele é um processo que a pessoa tem que passar por um luto. Então, assim, a gente eu sempre tento a reconciliação. Claro que quando a pessoa ou o próprio casal procura um advogado, eles já passaram por muitas coisas e eles já estão praticamente decididos. Então, cabe a mim ali mediar. Se for um divórcio consensual, é o melhor caminho para os dois, ou se for um divórcio litigioso, defender a parte que me procura. Essa questão do divórcio consensual e o litigioso, qual que é a diferença de um do outro? O consensual é o que a gente chama de amigável, né? Onde ambas as partes estão de acordo com todos os termos que envolvem um divórcio, né? Então pode ser um divórcio simples, no sentido de que é só decretar que o casal já não é mais um casal, ou pode ser um divórcio que envolva partilha, que envolva pensão, que envolva guarda. Então, quando o casal está de acordo com os termos do que está sendo tratado, a gente chama de um divórcio consensual. É um divórcio mais rápido, porque normalmente a gente só pede a homologação, né, que o juiz decrete aquilo, né, que está acordado com as partes. Se envolver menor de idade, né, se tiver criança ou alguém incapaz, tem que ser judicial, tem que ser pela via judicial. Do contrário, pode ser feito até em cartório, de forma administrativa, desde que não tenha menores de idade, que não tenha partilha de bens, enfim. Aí você pode fazer extrajudicial. E um divórcio litigioso é o que tem a briga, né? Onde eles não estão de acordo, onde a gente vai discutir item por item, ou eles podem, por exemplo, eles podem estar de acordo em relação ao divórcio e não a partilha, ou a guarda das crianças, ou a pensão estabelecida. Aí necessariamente é um divórcio litigioso e necessariamente ele é judicial. Aí nesse caso do divórcio, eles têm que estar casados civil, tudo em papel. Como é que funciona também essa questão? Porque tem muita gente que mora muitos anos junto, não tem nada regularizado. E como é que funciona dessa forma? Quando separa ou não? Não, é o que a gente chama de união estável, né? As pessoas que moram juntas há muito tempo e não tem nada regularizado, digamos assim, ou tem uma escritura pública de união estável. Independentemente dos casos, o casal está junto lá há 15 anos. Não, mas eles só moram juntos. Estão se separando? A gente entra com um pedido de reconhecimento dessa união estável e consequente dissolução. Por quê? Porque ainda que eles tenham morado juntos, eles construíram um patrimônio e esse patrimônio faz parte da vida do casal e deve ser partilhado de acordo com aquilo que eles construíram, enfim. Então, assim, ainda que só more junto e não tenham casado, a gente faz o pedido de reconhecimento e de dissolução, que praticamente equivale a um divórcio. E em relação à partilha, à guarda dos filhos, a pensão, prevalece as mesmas coisas, são as mesmas premissas de um divórcio. E você sempre falou na questão, até você falou no começo, questão do diálogo, né? Que é muito importante, até mesmo da escolha de quem você vai escolher para passar a vida, porque existe um pouco do consenso do passado, né, que casamento é para a vida eterna, né? Tem muito disso, né? E as pessoas acabam entrando muitas vezes no casamento. Muitos acabam até entrando para fugir de casa. Sim. Acontece muito, né? Às vezes, para sair de casa, acaba se casando e depois, lá na frente, acaba se arrependendo. E aí, porque tem aquela questão, né, que muitos casaram na igreja, mas tem que ser até que a morte separe, né? E já falei para minha mulher, falou um dia para mim assim, Márcio,
amor, ó, vamos chegar no céu, nós vamos passar juntinho. Eu falei, de jeito nenhum, você falou, o padre falou bem claro, até que a morte separa, morreu, acabou. Né? Mas assim, existe muito isso, né? E como é que é lidar com essa situação hoje? Você vê que quanto tempo já que você está nessa área? Eu já estou há 10 anos. Mudou muito esse conceito? Sim. Eu penso assim, que muito embora ninguém case para se separar, se divorciar, eu acho assim, eu vejo que hoje a geração atual é uma geração totalmente diferente, porque antes existem casos ainda da pessoa que casa para sair de casa, né? Porque não quer mais ficar no mesmo ambiente que os pais, e a única alternativa seria o casamento. Eu já não enxergo dessa forma atualmente. Eu acho que a gente já ultrapassou essa questão. Antes o casamento era para sempre, porque havia ali um controle da própria igreja, independentemente qual seja, mas a igreja usava o casamento como forma de controle, né, manutenção da família. E eu vejo que o direito está evoluindo junto com a sociedade. Quando a gente fala de direito das famílias, eu gosto de frisar isso, Marquinho, no sentido assim, de que antes a família era aquela concepção de mãe, pai, filho, né? Homem, mulher e criança. E hoje a gente tem as famílias homoafetivas, a gente tem as famílias com outras configurações, que é eu divorciada com um companheiro que é divorciado, ele com os filhos dele, eu com os meus filhos, e nós formamos uma família e temos os nossos filhos. Então hoje a gente engloba toda essa situação. E essa situação só ocorre porque houve uma transformação e consequentemente, em aceitação do divórcio. O divórcio antes era visto como uma aberração, né, dentro da sociedade. E hoje não, hoje é muito mais comum você ver casais divorciados que fizeram outras, né, que constituíram outras famílias, do que um casal que está junto, existe, e eu sou defensora, tá, do casamento a longo prazo, e do que casais que estão há 20, 30, 40 anos. Isso vem também, Aline, eu vejo, até da forma da gente ter uma consciência melhor na hora de escolher. Sim. A quem a gente vai, né, construir uma vida junto. Uhum. Né? Até achei interessante uma frase, até anotei aqui que você colocou lá no teu Instagram: eu não faço divórcio, eu promovo recomeços. Porque tem muitas pessoas que estão infelizes. Sim. E ali, de certa forma, seja o homem, a mulher, ou o casamento homoafetivo, enfim, as duas pessoas não estão bem, estão empurrando com a barriga, e o tempo vai passando, nisso tem talvez os filhos ali sofrendo, e pode chegar até algumas situações até mais graves, quando a gente vê a questão da violência, né? Porque tudo vai ficando ao extremo. Se acaba o diálogo, se acaba o amor, se acaba tudo, então acaba até a felicidade. E então eu vejo que hoje vai se mudando muito isso, né? Muito, muito. Eu gosto muito de frisar essa questão de que eu não faço divórcios, eu promovo recomeços. Por quê? Porque finalizado um relacionamento, um casamento, você está se dando uma nova oportunidade de recomeçar. E a primeira coisa que termina em um casamento é a felicidade. Porque a pessoa, quando ela começa a pensar em divórcio, ela começa a pensar em separação, é porque ela está infeliz. Quando um casal se une, eles se unem pela felicidade. É o amor, é a paixão. E quando eles se divorciam, é porque eles estão procurando algo mais. E eu acho isso muito justo, né? É totalmente diferente de você incentivar divórcio, separação. Não, quando alguém me procura para falar sobre isso, a primeira coisa que eu pergunto é: você ainda ama a pessoa com quem você está dividindo a vida? E essa questão de amor, ela vai muito além de paixão, daquele fogo do começo do relacionamento, né? É o companheirismo, é a parceria. Claro, você tem que levar em conta os filhos, sim, mas a experiência me mostra que filho não segura casamento, e não deve, porque os filhos vão crescer, eles vão constituir a vida, né? Vão sair de casa, vão viver as próprias vidas, e aí permanece ali um casal que poderia sim ter tido a oportunidade de recomeçar a vida, e tem a qualquer momento, porque não
É errôneo você achar que só se divorcia casais novos. Não, eu acompanho vários casos de casais que estão há 30, 40 anos e decidem colocar um ponto de final. E na maioria das vezes coloca-se um ponto final de forma amigável. Porque eles entendem que a partir daquele momento os filhos já saíram de casa, já estão, né, encaminhados, é a oportunidade que eles têm de passar a terceira etapa da vida deles da forma como eles realmente gostariam. De forma mais feliz, né? Os dois sendo felizes, um pensando no outro, tirando o ego. Exatamente. Deixando o ego de lado e pensando também no outro, né? Exatamente. Porque casamento a gente fala, é fazer o outro feliz. Você fazendo o outro feliz, Sim. consequentemente você vai ser Sim. feliz. E a gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta com a Aline Cunha falando mais aí sobre o direito das famílias. Então a gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta. Quantas vezes você já ouviu aquela expressão que diz assim: a minha vida dá um filme? Nós da NPA Filmes vamos um pouquinho mais além. A sua vida merece um filme, ainda mais se for naquele momento tão sonhado e especial da sua vida, como o seu casamento, aniversário dos seus filhos, enfim, aquele momento que você quer deixar registrado não somente na sua memória, mas também nos seus arquivos pessoais. É por isso que nós da NPA Filmes lançamos uma promoção exclusiva para este ano de 2024. Acesse o QR Code que está aqui na tela e tem esse desconto aí para o seu evento, porque é assim, você sonha, a gente eterniza. A escolha do acabamento é o momento mais prazeroso da sua obra. E agora na Padroeira Casa, Construção e Tintas, temos uma variedade de pisos e porcelanatos para o seu estilo e bom gosto. E o melhor de tudo é que o preço é feito especialmente para você. Venha até a nossa loja e confira o que tem de melhor em acabamentos para a sua obra. A Padroeira Casa, Construção e Tintas. Aqui é assim, precisou, tá na mão. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui a advogada Aline Cunha. A gente está falando sobre o direito das famílias. A gente falou no primeiro bloco sobre o que é o direito das famílias, a questão do divórcio, mas tem uma questão também em relação aos bens. Como é que ficam os bens após o divórcio? Bom, a partilha dos bens vai depender do que foi acordado antes do casamento, o tipo de regime que o casal optou. Então, assim, por isso que eu sempre falo assim, é muito importante você fazer ali um acompanhamento antes do casamento para tirar todas as suas dúvidas a respeitar que tipo de partilha, né, que tipo de que forma que nós vamos fazer, né, o regime do casamento. Então, a gente tem ali o regime de comunhão parcial, que é hoje o regime mais comum, que é aquele que tudo que o casal construiu junto, no divórcio vai ser repartido meio a meio. A gente tem o regime de separação total de bens. O que é seu é seu, o que é meu, e na hora que for se divorciar, você fica com os teus bens, eu fico com os meus. O regime de comunhão total. Tudo que é teu é meu, tudo que é meu é teu e é um bolo só, isso inclui herança, e o regime de participação final dos aquestos, que equivale ao regime de comunhão parcial, só que você administra os teus bens, os bens que estão no teu nome, eu administro os que estão no meu nome, mas num divórcio a gente vai dividir meio a meio. Existem também umas questões, eu vejo que um pouquinho mais no passado, agora nem tanto por conta das mulheres estarem mais inseridas no mercado de trabalho. Às vezes a gente via muitas situações no passado de mulheres que ficavam mais em casa, cuidando do lar, então ela não tinha remuneração, ela não tinha um trabalho. E aí nessa questão, quando se separa, ela não tem nenhum tipo de trabalho, ela não fez talvez uma poupança, não tem nada. Como é que fica a situação dessa mulher? Não é assim, Marcinho, é muito importante a gente frisar aqui que não é só, a gente está falando de pensão para o cônjuge, né, para normalmente a esposa, porque, né, o normal, o comum é o homem ser o provedor, né, ou pelo menos ter o salário maior. Mas essa questão de pensão pós-divórcio, ela não está só relacionada
mulher que ficava em casa. Existem muitos casos, principalmente atualmente, que é da mulher que ela diminui a tua carga horária de trabalho, ou ela, ainda que ela seja formada, que ela tenha uma profissão no começo do casamento, ela abre mão dessa profissão, ou diminui, né, o salário, inclusive, cai bastante, para se dedicar à família. Porque uma coisa é fato, num casamento, na grande maioria dos casamentos, é a mulher que deixa de fazer alguma coisa. Por exemplo, o filho adoeceu, quem vai faltar ao trabalho? O homem ou a mulher? A mulher. Precisa, tem ali 2, 3 crianças em idade menor. Quem vai deixar o trabalho para cuidar ou se dedicar mais ao lar? É a mulher. Então, a gente vê hoje muitos casos em que a mulher está lá na faixa dos 40 anos, o marido está se divorciando, se vê numa situação de vulnerabilidade financeira e muitas vezes as próprias pessoas que estão ao redor criticam, falam assim, mas ela não precisa de pensão, porque ela é uma mulher nova, ela fez faculdade, mas ela precisa de uma pensão por um tempo determinado, para que ela volte ao mercado de trabalho, ou pelo menos restabeleça o seu status, de quando ela começou o relacionamento. Então, independentemente se é uma mulher que se dedicou exclusivamente ao lar, ou se é uma mulher que ainda tem uma profissão, mas teve essa profissão prejudicada para se dedicar, prejudicada bem entre aspas, para se dedicar à família, ela faz jus à pensão. Não é uma pensão vitalícia. Existem casos, sim, de pensão vitalícia, que são aqueles casos em que um casal já é mais idoso e a esposa ficou ali 20, 30 anos se dedicando à família, não teve a oportunidade de fazer uma faculdade, não teve a oportunidade de se profissionalizar. E aí sim, nesses casos, em caso de divórcio, ela faz jus, a gente tem várias decisões em que ela faz jus a uma pensão que é vitalícia. E nesse caso dessa pensão, não significa só a questão dos filhos, por exemplo, porque pode ter casais que não tiveram filhos e se separaram, então a questão da pensão ela não está só condicionada ao... Não, nesse caso que eu acabei de explicar, tá ligada à pensão da esposa, que é totalmente diferente da pensão dos filhos. Então, um casal pode ter ficado juntos lá durante 20 anos e não ter tido um filho, constituíram uma família e deixar bem claro que essa questão de família não está necessariamente ligada a ter um filho, Ali a gente tem as famílias espécies, que é a pessoa com os animais e a família entre irmãos. Então, assim, a pensão da esposa é uma situação, a pensão dos filhos é outra completamente diferente. E aí, já puxando esse gancho, em relação à questão dos filhos, nessa questão da pensão. Mas antes da gente entrar até nesse termo pensão, no divórcio, porque existe muito essa questão que se divorciou, naturalmente a criança ou o jovem ali fica com a mãe. Isso é de fato dessa forma ou não? No passado, isso ocorria com 99% dos casos. Por quê? Porque era a mãe que ficava em casa cuidando dos filhos. Atualmente, mudou-se muito esse entendimento. Primeiro porque hoje a regra é a guarda compartilhada. Então, assim, o que é a guarda compartilhada? O pai e a mãe, ou o casal, mas aqui eu vou dar o exemplo do pai e a mãe, eles compartilham a guarda, compartilham todas as decisões inerentes àquela criança, aos filhos. E você escolhe uma residência de referência. Normalmente é a residência da mãe? Sim, normalmente é a residência da mãe, mas pode ser sim a residência do pai. E pode haver também o compartilhamento da guarda com residências alternadas. Vamos supor, é mais raro, mas acontece. Vamos supor que o pai e a mãe morem muito próximos, ou se no prédio, moram no mesmo prédio, a criança pode sim vir a ficar uma semana com o pai, uma semana com a mãe, alternando a residência.
não é o que a gente mais indica, não é o mais indicado, porque a criança precisa ter um lar de referência. Mas assim, é deixar bem claro que ainda que a residência de referência seja da mãe, a guarda é compartilhada. Eu tenho os mesmos poderes que o pai tem e vice-versa. E por isso que é importante, até voltando no tema do primeiro bloco do divórcio consensual, nessa questão de conversar, de ser algo bem amigável, até mesmo porque a criança ali não sofra essas consequências, até mesmo de ter esse vínculo na questão de um lar, né, e não ficar nesse ping-pong para lá e para cá. Né? Mas é raro. O divórcio consensual, hoje, infelizmente, ele ainda é menos comum do que o litigioso. Porque o que acontece? Quando um casal está ali se divorciando, normalmente existe um conflito. Em qualquer tipo de esfera, seja uma esfera financeira, mas normalmente ela é emocional e normalmente um quer se divorciar e o outro não quer. Então, geralmente o que não quer se divorciar, ele quer usar os filhos para atingir o outro lado. Por mais que a gente tenha aí N informações falando do quão maléfico isso é para as crianças, principalmente quando eles se tornarem adultos, mas assim, infelizmente isso acontece e acontece com muita frequência. Então assim, eu tento o divórcio consensual porque é melhor esse entendimento, mas assim, normalmente a mulher ainda ela tem aquele sentimento de posse sobre os filhos. E eu falo que normalmente a mulher, porque é ela que está ali nos cuidados diários, então assim, ela tem medo de perder. O homem também tem medo de perder, mas é ela que luta mais e ela, não, eu quero a guarda só para mim, porque existe aquele mito de que se ficar com a guarda com o outro pode inclusive pegar as crianças e sumir no mundo, né? E não é bem assim. E eu ouvi até alguns conteúdos seus em relação a isso, e acontece muito que a gente acaba vendo de mãe jogando filho contra o pai nessa situação. Assim, legalmente, judicialmente falando, existe alguma punição em relação a isso? Porque acaba usando de certa forma de algumas situações para tirar vantagem. E acaba usando a criança como esse escudo, como essa situação. Em relação judicialmente, tem alguma? Tem sim. Criança não pode ser moeda de troca, tá? Em qualquer situação, não existe. Então, por exemplo, uma mãe, o fato de um pai estar com a pensão atrasada, a mãe não pode proibir esse pai de ver o filho. Então não pode, você paga a pensão que eu deixo você ver o filho. Não, a questão da pensão é uma situação, questão de direito de visita e convivência é outra. Então assim, o que acontece no caso de, por exemplo, tem lá já judicialmente determinado que o pai tem direito a conviver e assim, muito importante que o direito de convivência não é um direito do pai ou da mãe, é um direito da criança. A criança tem o direito de conviver com o pai, com a família paterna, com a mãe, com a família materna. Então, o direito é da criança. Vamos supor que a mãe coloque obstáculos ou a mãe impeça, né? Num primeiro momento, ela pode, se isso estiver regulamentado judicialmente, porque assim, é muito importante as pessoas terem consciência de que aquilo que não está judicialmente regulamentado não pode ser cobrado. Pensão, visita, guarda. Então assim, é importante porque às vezes assim, o casal se separa, não, mas ele combinou comigo que vai pagar R$200 todo mês. Aí não paga o primeiro mês, não paga o segundo, não paga o terceiro, paga quando der. E aí chega essa mãe, mas eu quero cobrar todos os atrasados. Não tem como. Agora, se você tem uma sentença judicial ali, tem como você cobrar. E o que acontece quando a mãe, coloca obstáculos? Ela pode receber uma multa, ela pode ser advertida, ela pode receber a multa e tem casos em que ela pode, inclusive, perder o pátrio poder, ou seja, a guarda ser revertida. Se aquela criança, se ela tinha a guarda daquela criança ou se o lar de referência era o dela, nos casos mais extremos, inverte-se. O pai passa a ter a guarda e o lar de referência passa a ser o do pai. Porque a gente vê muito acontecendo essa questão do assassinato de reputação, principalmente na questão do divórcio, né? Aí um tenta assassinar, denegrir a imagem do outro para poder tirar uma vantagem.
E a gente vê muitas situações. Volta mais uma vez naquela situação. Conversar e pensar na criança. Sim, até porque essa situação que você levantou, a gente entra na questão da alienação parental. O que é a alienação parental? Né? É quando um dos genitores ele tenta desconstituir a imagem do outro. Seja por falas que a gente acha que passa despercebida aos olhos, né, aos ouvidos comum, que é assim, teu pai não gosta mais de você. Você viu só, o teu pai, agora ele tem outra família. E normalmente é a mãe que pratica alienação parental para desconstituir a imagem do pai. Normalmente, mas eu vejo assim que os dois lados, já vi os dois casos. Então, e isso é assim, é um crime contra a criança. Por quê? Porque a criança, ela vai ouvindo aquele genitor e não vale só contra o genitor, não. Você pode fazer essa desconstituição com os avós. É alienação parental no mesmo grau, com os avós, com a madrasta ou com o padrasto. Vamos supor assim, o casal se separou, a mãe já refez a vida, casou-se novamente e o pai fica falando mal do padrasto para a criança. E a criança, ela começa a ter aversão àquele adulto. E ela começa a enxergar coisas que não são os olhos dela, é os olhos do alienador. Isso é crime, a gente tem uma lei sobre isso. E é um crime não só do ponto de vista judicial, mas é um crime do ponto de vista emocional. Essa criança, ela cresce com traumas, ela cresce com aversão ao pai, ela cresce acreditando que o pai ou a mãe abandonou ela. Ela cresce com as dores da mãe ou do pai, dores que não são dela. Ela se torna um adulto problemático, ela se torna um adulto que tem problemas de relacionamento, com problemas de relacionamento com o genitor do sexo oposto, com a pessoa do sexo oposto, porque ela acha que tudo aquilo que aconteceu no seio da família dela pode vir a acontecer com ela na vida adulta. A gente cria uma aversão, né? Tudo aquilo. Sim. Assim, entender que as dores do divórcio pertencem ao casal e não pertencem aos filhos é das coisas mais difíceis de você explicar para um casal que está em processo de divórcio. E mais uma vez entra naquela questão que tudo se coloca as crianças no meio, né? Os filhos no meio. Tudo. Se não vou me separar porque filho segura casamento. Novamente, voltando àquilo do primeiro bloco. E aí, quando se separa, para mim tirar uma vantagem, eu coloco novamente os filhos no meio disso tudo. E trazendo essa questão dos filhos, tem também a questão da pensão alimentícia. Né? A gente ouve falar muito a questão de idade. Sim. E até eu assisti uma entrevista e mandei pro Martioli e falei, tô fazendo dever de casa. Foi? Aí eu falei, eu fazendo dever de casa, estou assistindo aqui. Em relação a essa questão da pensão alimentícia, existe a questão da idade, muitos falam até 18, até 21. Qual que é o correto mesmo, a informação mais correta? Nós temos um entendimento atualizado de que a pensão alimentícia ela é devida enquanto alimentando precisa dela. Existe um prazo para isso? Sim, existe. Antes era até os 24 anos, porque era uma idade em que, na teoria, a pessoa já estaria terminando a faculdade. Hoje, nós temos decisões nos tribunais, muito sábias, na minha opinião, de que a pensão ela é devida até a especialização no caso adulto. Por quê? Porque é fato sabido que você não sai da faculdade, a grande maioria das pessoas não sai da faculdade com a vida financeira estabilizada, com um emprego. E normalmente a pessoa precisa não só da faculdade, como uma pós-graduação, uma especialização. Então a gente tem os casos em que a pessoa recebe uma pensão até no limite máximo de 30 anos. Fez 18 anos, posso parar de pagar a pensão? De forma alguma. Primeiro que para um pai parar de pagar a pensão, ele tem que entrar com uma ação de exoneração de pensão. Se o filho completou 18 anos, o pai cortou a pensão, o filho pode entrar com uma ação de execução no dia seguinte ao vencimento dessa pensão. E os casos em que a pessoa completa 18 anos, 19 anos e não quer fazer uma faculdade? Aí nesses casos, realmente, o pai não é obrigado, mas tem que entrar com uma ação de exoneração. A gente hoje tem uma situação que você tem que considerar assim,
Nem todo adolescente, né, que completa 18 anos consegue entrar na faculdade. Os casos dos estudantes que querem prestar para um concurso de medicina, por exemplo. A gente sabe que é uma faculdade mais complicada, uma faculdade que muitas vezes requer uns 2, 3 anos de cursinho, então a gente leva em consideração tudo isso, tá? Mas tá lá, fez 18 anos e não passou na faculdade, vou parar de pagar pensão. Não, mas o curso que o filho quer é um curso mais complicado, ele quer uma faculdade pública, então ele comprova ali que ele faz jus. Completou 18 anos, casou-se, não é devida a pensão, porque aí entende-se, né, que a pessoa já não faz mais jus à pensão. Arrumou um emprego que permite que a pessoa pague todas as suas contas, né? Não é devido. Mas fez 18 anos, arrumou um emprego de 1 salário mínimo. O pai pagava antes 3 salários mínimos. Vou parar de pagar pensão? Não. O que esse pai pode fazer é uma revisional para baixar o valor dessa pensão. Então, assim, todos esses são muitas nuances, né? Você tem que analisar cada caso de uma maneira diferente. Não existe uma regra padrão para todos, isso não existe. Por isso que é importante, né? A gente sempre fala de procurar os profissionais que tenham conhecimento no assunto, aí parar de ficar se querer o seu sabido da história, né? Que a gente tem muita gente sabida e acaba passando informação errada. E não é bem dessa forma, né? Então, por isso que é interessante, em todas as áreas eu falo, que é importante a gente estar procurando bons profissionais. E aqui está uma, que é a Aline. E aí, conhecendo agora, diretamente... É Salvador ou não? No interior da Bahia? Não, nasci em Juazeiro, mas só fiquei lá, como diz a minha mãe, até os 3 anos de idade. E aí veio com o Saga, vai levar o Martial pra Bahia comer uma acarajé já? Então a gente está planejando. É isso aí. A gente vai para mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta com a Aline Cunha falando mais aí sobre o direito das famílias. Então a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Quantas vezes você já ouviu aquela expressão que diz assim: a minha vida dá um filme? Nós da NPA Filmes vamos um pouquinho mais além. A sua vida merece um filme, ainda mais se for naquele momento tão sonhado e especial da sua vida, como o seu casamento, aniversário dos seus filhos, enfim, aquele momento que você quer deixar registrado não somente na sua memória, mas também nos seus arquivos pessoais. É por isso que nós da NPA Filmes lançamos uma promoção exclusiva para este ano de 2024. Acesse o QR Code que está aqui na tela e tem esse desconto aí para o seu evento, porque é assim, você sonha, a gente eterniza. A escolha do acabamento é o momento mais prazeroso da sua obra. E agora na Padroeira Casa, Construção e Tintas, temos uma variedade de pisos e porcelanatos para o seu estilo e bom gosto. E o melhor de tudo é que o preço é feito especialmente para você. Venha até a nossa loja e confira o que tem de melhor em acabamentos para a sua obra. A Padroeira Casa, Construção e Tintas. Aqui é assim, precisou, tá na mão. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui a Aline Cunha, ela que é advogada especializada no direito das famílias. A gente estava falando no segundo bloco, Aline, em relação à questão da pensão. E como é que é estipulada a questão do valor? Como é que é fixado os valores para a pensão? É um mito achar que os valores da pensão são estipulados em 30% do salário de quem vai pagar, né? Isso daí para mim é mito. Por quê? Porque o valor da pensão, ele leva em consideração a necessidade de quem precisa com a possibilidade de quem vai pagar. Então, né, vamos trazer aqui para a realidade. Uma criança que custa lá R$1.000 e o pai recebe 5, 6 mil reais, é um valor de pensão coerente. Pode ser 30%, chegar a 30% do salário do pai? Pode, mas pode também chegar a 50%. Porque assim, a gente considera principalmente as necessidades de quem tá pedindo. E claro, a possibilidade de quem vai pagar. Pai desempregado não paga pensão? Pai desempregado paga pensão, sim. Independentemente se está trabalhando, se não está, ele é obrigado. Qual que é o valor de um pai que é desempregado? Depende.
da necessidade da criança, porque a gente parte daquela premissa de que a criança ela precisa sim sobreviver. Como é que aquela criança vai sobreviver? Aquilo vai ficar só nas costas de quem está com a criança, normalmente é a mãe que está com a criança. Então assim, esse valor estabelecer, existe um valor mínimo, existe um valor máximo? Não existe. Existe o que vai considerar todas as necessidades das crianças, da criança, com a possibilidade de quem vai pagar. E aí nessa questão, por exemplo, o pai ele se separou, ele tem lá um filho, ele começa outro relacionamento e tem outro. Aí, como é que é feita essa questão da base de cálculo do salário dele para sustentar, no caso, duas situações? A constituição de uma nova família não pode ser utilizada como argumento para baixar o valor de pensão aqui, porque é o que a gente chama de paternidade responsável. Isso vale tanto para o pai quanto para a mãe, tá? O que é a paternidade responsável? É você entender que você não pode sair colocando filho no mundo, que você tem responsabilidade sobre aqueles filhos. Então não adianta você argumentar assim, eu tô pagando, e normalmente essas questões vêm do pai que paga um valor super baixo de pensão. O pai paga R$500 lá de pensão e acha que tá dando um mundo para esse filho. Aí ele vai lá, casa-se de novo, tem um outro filho e entra com uma ação revisional para baixar esse valor. Não, a paternidade responsável. Você quis ter outro filho, você assumiu o risco de ter que sustentar não só o novo filho, quanto do relacionamento anterior. Então, assim, alguns casos são considerados, sim. No caso, assim, de um pai que fica desempregado, perde o emprego, estava lá, ganhava lá, recebia 5, 6 salários mínimos, e de repente ele perde o emprego, ele faz jus a uma revisional? Faz jus a uma revisional para baixar esse valor, mas ainda considerando as necessidades do filho. E tem a outra questão também, por exemplo, porque muitos têm a questão do informal, né? Alguns são registrados, porém tem aqueles que tem um ganho informal. Sim. Aí existe aquela questão da aparência, né? Que eu já ouvi a teoria da aparência. Teoria da aparência. Como é que funciona isso também? É baseado aí na pensão? Normalmente é assim, o pai, ele apresenta um holerite, onde ele está lá registrado que ele recebe 2 salários mínimos. Então ele quer que a pensão se baseie nesses 2 salários mínimos que ele recebe. Aí você vai lá na rede social dele, ele tá passando o final de semana no Porto, ele anda de lancha, ele mora em condomínio fechado, ele tem um carro 0 quilômetros e ele ostenta isso. Ou seja, a vida que ele ostenta é totalmente incoerente com a vida com o holerite que ele apresenta. Então a gente utiliza sim a chamada teoria da aparência e mostra assim, ele tá falando que ele recebe 2 salários mínimos, mas o padrão de vida dele é incompatível com isso. E te fala assim, existem muitas decisões baseadas na teoria da aparência. Então agora os pais vão parar de postar as coisas? É muito simples, você vai lá no condomínio onde o pai da criança mora, você fotografa a casa que ele mora, você fotografa o carro que ele mora, sabe? Então assim, porque antes ele era utilizado como parâmetro, né, como base, só aquilo que estava sendo apresentado. E graças às redes sociais, a gente hoje tem essa questão da teoria da aparência e isso modifica valor de pensão absurdamente. Nossa, o que tem de gente que tá assistindo esse programa hoje que vai excluir rede social, gente. Tô dando dica. Meu Deus, jogando celular fora, proibindo a mulher de tirar foto, amor, pelo amor de Deus. Não, e às vezes assim, o pai aparece lá, tá pagando R$300 de pensão e aparece com um celular de 12, 13 mil reais. Sabe, é absurdo e assim, as pessoas precisam acabar com essa crença de que pensão alimentícia para filho não é para mãe, é para as necessidades da criança, porque assim, isso é uma fala machista que existe no sentido assim, eu tô bancando ela. Não, você não tá bancando a mãe dos teus filhos, está bancando os teus filhos. Então, e é muito injusto quando você percebe assim, que você vê que o pai ele tem condições financeiras e por conta de uma birra, de uma briga com a mãe, ele se recusa a pagar um valor de pensão coerente, então a criança não tem a oportunidade de estudar num colégio particular, não tem a oportunidade de fazer uma atividade extracurricular, porque a mãe por si só, ela não consegue bancar essa criança.
e o pai se recusa porque ele acha que ele está, né, tá dando dinheiro. Porque a gente vê muitas situações, assim, principalmente você falou da questão da rede social, até mesmo para criança, porque as crianças hoje já têm muito acesso também à rede. Agora, você imagina a condição de uma criança que ela está fora daquele convívio com o pai, ou seja, a mãe, enfim, mas vamos falar aqui do pai. Ela está fora desse convívio, ela está vendo o pai ostentando com a nova família, com um novo filho ou filha, e ele está passando ali por só o que tem, só o necessário. Exatamente. E vendo o outro tendo tudo de bom e do melhor. Até mesmo para essa questão da criança, do crescimento dessa criança. Sim, não, é uma questão, sabe, de responsabilidade afetiva, de responsabilidade, de paternidade responsável. Você entender, assim, que você e assim, o pai, ele tem que oferecer as mesmas condições, ou o pai ou a mãe, mas é que normalmente, né, a criança, o lar de referência é o da mãe e é o pai que é o pagador da pensão, né? Ele tem que oferecer as mesmas condições. Você não pode fazer diferença dos filhos, ainda que você não conviva mais diariamente com aquela criança. E isso pode sim ser utilizado para uma questão de você regulamentar alimentos, a pensão. Então, assim, você pode fazer essa comparação. O pai mantém o filho da atual família num colégio particular, mas argumenta que não pode pagar uma pensão um pouco melhor para o filho, né, do primeiro relacionamento. É injusto isso com a criança. E as consequências, elas são vistas na fase adulta. É importante ressaltar, tudo o que acontece aqui, ele vai repercutir quando essa criança crescer, se tornar um adolescente problemático, um adulto problemático. Isso é um problema de todos os envolvidos, não é um problema só da mãe, é um problema da mãe, do pai. Como é que fala, né? Fazer filho é bom, filho, mas custa caro. E é um consórcio aí de longos anos. Então, mas a parte financeira é a mais barata. Tá? Então vocês pensam bem, viu? O bichinho não tem nada a ver com isso. Exatamente. Cuide, colocou no mundo, aí é responsabilidade. Eu me lembro até hoje, quando a minha filha nasceu, até então a gente estava naquela expectativa, né? Mas quando eu peguei ela no colo, eu olhei assim, falei, poxa... Depende de você. Depende de mim até, Exatamente. né? Ela conseguia andar com as próprias pernas. Então, olha para você ver o tamanho da nossa responsabilidade. Então, por isso que é até importante a gente trazer essas pautas para o programa e levar isso a público, Aline. Porque tirar um pouco dessa dissociação que a gente vê muitas vezes as pessoas com esse preconceito de abordar esse tipo de tema como se a gente estivesse aqui incentivando. Sim, não. É, né? Mais numa... a questão do divórcio, né? Exatamente. E não é bem isso. Eu acho que tudo exige uma responsabilidade. E a gente aqui falando praticamente 1 hora, olha o tanto de coisas que pode estar acontecendo numa simples atitude. Né? Exatamente. Então, por isso que, volto de novo lá no primeiro bloco que você falou, a primeira questão é conversar, né? Se não der certo, então cada um segue o seu caminho. E assim, Marcinho, uma coisa que eu gostaria de destacar aqui a gente falou muito de pensão, questão da responsabilidade financeira, né? Existe também a questão da responsabilidade afetiva. Não é só pagar a pensão. Sabe? É você acompanhar o teu filho, é você dar aquele suporte emocional, afetivo para ele. Por quê? Porque a gente tem muitos casos hoje do pai que muito embora o pai pague a pensão, ele não se faz presente na vida do filho. E aí, quando o filho cresce, ele entra com uma ação por abandono afetivo. Isso, abandono afetivo, ele é passível de indenização. Existem vários casos do pai. O pai falou assim, mas eu paguei a pensão. Mas você, na apresentação de Dia dos Pais, você não estava presente. No aniversário da criança, você não estava presente. Quando eram os teus dias de conviver com a criança, você não foi lá buscar essa criança. No Natal, você não estava presente. Você não fez questão de participar da vida daquela criança. E aí, aquela criança, ela cresceu com um dano psicológico, um dano afetivo que é passível de indenização. Então a gente está falando falou-se muito, né, sobre a questão da pensão, da parte financeira, mas deixar bem claro que um papel de um pai, tanto do pai quanto de uma mãe no filho, vai muito além de você só prover sustento. Tá? É você estar ali presente, exatamente, presente. E quando assim, por exemplo, o pai ou a mãe, né, por exemplo, vamos pegar aqui, né, a gente já usando esse termo, que o filho fica com a mãe, o pai quer estar presente, mas a mãe não permite. É o caso da alienação parental que a gente falou no bloco anterior. Então, assim, a mãe que impede
o pai de estar presente na vida da criança, ela responde pelo crime de alienação parental. Não é só você desconstituir a imagem, mas tudo que é impeditivo, e isso vale para os avós também. Eu acompanho vários casos de avós que são impedidos de verem os netos e tem que entrar com uma ação de regulamentação de visita, inclusive alegando a questão da alienação parental. Então, a alienação parental, ela engloba tudo isso. E assim, a pessoa é passiva de receber uma multa e de perder, inclusive, o pátrio poder, né? É um assunto que eu falar para você que rende muito. Ixi, a gente está só pegando um Ele trechinho. É muito amplo, né, Aline? Sim. Fora isso que a gente falou, assim, o que você tem mais assim, a destacar nessa questão que é importante passar essa informação? Porque a gente já falou, né, na questão da pensão, Sim. questão da separação, divisão de bens, enfim. Mas em tudo isso, desse trabalho que você faz, o que é mais, também é importante, mas não, o que é importante também? Eu acho que assim, é necessário a gente quebrar, né, alguns paradigmas e entender que o direito das famílias, ele acompanha as transformações que a gente, né, vive aqui na sociedade, mas ele é tratado hoje de uma forma muito mais humanizada. Então, assim, as pessoas entenderem que quando elas estiverem passando por qualquer tipo de problema, seja um divórcio, ou às vezes seja um desentendimento, porque às vezes o advogado ele tá ali para mediar, o casal não consegue entrar num consenso em relação a um bem que eles compraram, ou a um bem que quer ser doado para um filho em detrimento do outro. Então, assim, você mediar toda essa situação e tratar ela de forma mais humanizada é muito, muito importante. Direito das famílias, ele envolve várias coisas, a gente tem muitas coisas novas, não só as formações familiares, a questão da afetividade, né, como valor jurídico, você entender que não é só o laço de sangue, o laço biológico que une as pessoas, mas os laços afetivos. Então, assim, eu sou mãe não porque eu pari, ou porque aquele filho, né, tem o mesmo sangue, mas porque existe um laço de afeto entre eu e aquela criança. E isso a gente engloba, a gente traz para o direito das famílias como um todo. E toda essa trajetória sua, Aline, o que te levou mesmo assim? Você até falou, se apresentou ali no começo, mas o que te chamou a atenção para essa área mais das famílias, de você se especializar mais no direito das famílias? Olha, eu vi e eu vivi muita desinformação. Então, assim, eu já passei por processo de divórcio e eu percebi, assim, que a questão da vulnerabilidade, quando você está passando por uma situação de divórcio, ou, enfim, né, a questão da pensão, você se coloca, você está num estado tão vulnerável, que se você não tiver uma orientação muito certeira e um acolhimento, você não consegue tomar as decisões corretas. Então eu penso assim, que o meu ponto de partida foi sim a minha vida pessoal. Depois disso, eu comecei a observar que não era uma situação única só minha, mas é uma situação generalizada. A falta de informação é um dos maiores problemas na hora de um divórcio, na hora de estabelecer uma pensão, na hora de você entender que mãe não perde guarda de filho se, por exemplo, sair no final de semana para tomar uma cervejinha com as amigas. Coisas bem mínimas assim, mas que existe um mito, existe uma carga muito pesada, histórica em cima disso, fez com que eu tivesse uma tendência e me identificasse com essa área. Então, começou pelo lado pessoal, depois você começa a ver ao seu redor que as coisas acontecem desse jeito. E hoje, assim, um dos grandes objetivos meu na advocacia é levar informação. Eu acho que uma pessoa informada, e principalmente uma mulher, e não é que eu seja defensora de mulheres, mas assim, o meu público, a maioria dos meus clientes são mulheres, e normalmente é a mulher que está numa situação de vulnerabilidade, sim, seja financeira, seja emocional, psicológica. Então, assim, o meu objetivo é levar informação. Uma pessoa informada, ela detém poder e ela sabe lutar pelos seus direitos. E essa questão profissional, a gente até recebeu aqui no nosso programa também uma advogada
na área de previdência, né? E ela falou muito sobre esse olhar humanizado. No caso dela, muitas pessoas buscando aquele sonho da aposentadoria. Sim. No teu caso, as pessoas estão buscando um apoio, uma solução. Um recomeço de vida. Por isso que é importante ter esse olhar, né? Sim. Esse olhar humanizado, olhar para a situação da pessoa, analisar este caso. É acolhedor, e acolher, né? Sem julgamentos, ainda que os advogados, né, eles realmente, a gente atue de forma neutra, ou pelo menos tenta, mas assim, você trazer isso de forma acolhedora e entender, o mais importante é você entender que não é só aquela história que está sendo contada, existe toda uma carga atrás. Então, quando você faz a análise do que a pessoa está te levando, existe muita coisa atrás daquilo, seja uma criação machista, uma criação patriarcal, né? Seja questões que as pessoas viveram ali dentro de casa. Então, assim, você ter essa visão globalizada, acolhedora e humanizada é o que faz diferença hoje no direito das famílias. Com certeza vai trazer os resultados. E você, trazendo aquela frase, eu não faço divórcio, eu promovo recomeços. Achei muito, muito bacana essa frase. Mas para você, o que é recomeçar, Aline? Recomeçar é você dar a si uma nova oportunidade, seja de um novo relacionamento, seja de você ver a vida com outros olhos, de você entender que você não é obrigado a permanecer em um ambiente que não é mais sadio, que não te faz mais feliz, que não faz bem a você ou aos seus filhos. Então, assim, é você se dar uma nova oportunidade de caminhar sozinho, de caminhar com outra pessoa, de caminhar com outras pessoas, é você enxergar a vida muito além daquilo que você hoje está vivendo e que não está te fazendo feliz. E aí, como objetivo de vida, não só profissional, mas também pessoal, creio que você tem muito pela frente, mas o que a Aline tem como objetivo de vida, principalmente para esse ano de 2024, a gente acompanha você, eu acompanho você na rede social, acompanho o Martioli, sou um fã do trabalho do Martioli também, e seu agora também. Obrigada. Mas o que você tem como objetivo, assim, para esse futuro, né? E é importante estar com a cabeça boa, feliz. Sim, eu sempre falei isso no primeiro dia do ano. 1º de janeiro eu falei que 2024 seria o ano das realizações. Eu quero realizar tudo aquilo que eu deixei no papel no ano passado, no ano anterior, e te falo assim, que como eu acredito muito que a palavra tem poder, eu tenho realizado muitas coisas, né? A gente vai completar 2 meses agora, né? A gente está finalizando fevereiro. Então, assim, eu tenho muita vontade de trazer mais informação, não só tenho vontade, como eu vou trazer mais informação nessa área e quero realizar. A gente tem bastante projetos pessoais, profissionais. Bacana. A gente teria aqui mais ou menos umas 3 horas, um dia de programa, mais ou menos. Olha, muita coisa, eu gosto de conversar. É bom. Aline, mas já se encaminhando para o fim, eu queria muito te agradecer, dizer assim, quando eu até conversando com o Martioli, eu fiquei muito feliz quando ele falou, não, nós vamos sim, com certeza, eu fiquei muito feliz, e mais ainda agora com a sua presença, te conhecendo pessoalmente, até brincava quando chegou, eu falei, não é possível, eu tô com a inveja, é muito feliz, será que é? Mas enfim, brincadeiras à parte, obrigado por você estar aqui, é uma alegria muito grande te conhecer e ter você, uma grande profissional aqui no nosso programa, eu tenho certeza que vai contribuir muito com esse projeto. Marcinho, eu que agradeço a oportunidade de trazer mais informação, de fazer essa troca, assim, parabéns pelo programa e agradeço de verdade, eu estou muito feliz de estar aqui. Nossa, eu sou uma pessoa feliz, a gente vive aquilo que a gente mostra, né? E te agradeço por tudo. Muito obrigado. E agradecendo a você, agradeço a você também que ficou aí até agora e eu tenho certeza que você vai compartilhar esse conteúdo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Vou tornar a repetir aquilo que eu sempre falo no nosso programa. Esse projeto ele só tem sentido se tiver você aí do outro lado. Se não tiver você aí do outro lado, não tem sentido nenhum a gente estar aqui, tá bom? Então até o próximo episódio do NPA 360. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.